Eu fui contar a história do livro, eu me perdi horrores, comecei a entrar em parênteses. Aliens! Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma série de livros, A Odisseia no Tempo, em oposição à Odisseia no Espaço, mas do mesmo autor, o Arthur Clarke, dessa vez em companhia do Stephen Baxter. Essa série eu li ao longo de um ano, contando com Time's Eye, primeiro livro. Eu li em inglês, deve ter em português também, mas não é uma leitura complicada de se fazer em inglês. Então, Sandstorm e Firstborn, que eu acabei de terminar esses dias, umas 2 semanas atrás talvez. Não faço ideia. Para já tirar isso do caminho, eu não acho que seja uma série que vale a pena para o leitor iniciante de ficção científica ou para o leitor que não gosta de ficção científica. É uma série para pessoas num perfil semelhante ao meu, eu diria. Já leram alguma coisa de ficção científica e querem ir atrás de um desses autores para ler mais deles. Eu, no caso, li muito do Arthur Clarke, eu gosto muito do trabalho dele, mais das ideias do que da execução propriamente dita, mas mesmo para mim não valeu tanto a pena. Em Time's Eye, os personagens principais encontram artefatos pelo mundo em diferentes épocas e acabam juntos em uma terra que reúne diferentes fatias de tempo, digamos. Esse é o plot principal de Time's Eye. São esses artefatos, que são os olhos, os eyes, com propriedades fisicamente misteriosas, capazes de fazer essa distorção, essa projeção. Não chega a ser bem explicado nesse livro. Mais adiante é abordado de novo como que funcionaria essa questão da Terra Nova, que eventualmente eles chamam de Mir. Então eu já vou chamar de Mir para simplificar esse vídeo. O que acontece nesse livro em si? Os personagens vão encontrar figuras históricas, Alexandre o Grande, Gengis Khan, separadas por séculos de distância. Eles se encontram uma parte do grupo na Índia, como se fosse, que ali eles vão encontrar britânicos, vão encontrar o Alexandre. Para lá também vai se dirigir o grupo do Gengis Khan, e todos esses fragmentos misteriosos de humanidade, tentando entender o que aconteceu, vão ir atrás de um sinal de rádio vindo da Babilônia. Resumindo, o que é quase que um romance histórico de algum modo estranho, cheio de referências a acontecimentos que não vêm a ter lugar nessa narrativa, porque a história é mudada por essa convolução de períodos. Eles chegam à Babilônia, disputam a posse de um templo de Marduk, onde tem um desses olhos. E é justamente quando a personagem principal, a Abscessa, fica não em posse, mas fica com a companhia segura do olho, sem mais as ameaças Rinite. E é justamente quando a Abscessa consegue mais tempo com esse olho que ela começa a se comunicar com o que seria a inteligência por trás do artefato. Ao mesmo tempo, esse artefato se faz referência a ele induzir pensamentos em mentes como homens macaco, que fala no livro, algum tipo de primata, não especifica tão bem assim, que são muito reminiscentes da questão da Odisseia no espaço. Mas, enquanto lá a civilização alienígena por trás tem como propósito induzir a vida inteligente, induzir um desenvolvimento mental, aqui a civilização por trás quer parar outras civilizações. Como é que funciona isso? A civilização por trás de todo esse enredo, os Firstborn, que nunca são tão bem abordados. A escrita aqui segue um padrão que o Arthur Clarke faz muito na série Odisseia no Espaço e em outros livros dele. Ele vai te contando uma história e de vez em quando aparece um capítulo como que um interlúdio. E nesse interlúdio tu tem um conhecimento que tu não teria pelo narrador usual da história sobre geralmente os aliens, ou sobre algum grande acontecimento do passado que explica muita coisa. É algo assim, é um interlúdio de informação. E é só pelos interlúdios que tu entra em contato com os Firstborn. Qual o propósito dos Firstborn? Já nesse primeiro livro, por meio de um interlúdio, inclusive, se eu não
se não me falha a memória, é dito que os Firstborn são uma civilização das primeiras estrelas do universo. Então tem aquela questão de períodos em que poderiam ser estabelecidas civilizações avançadas o suficiente para deixar marcas. Eles seriam das primeiras estrelas, então as informações e a influência deles, estando distantes de nós, demorariam milênios-luz para chegar. E é justamente nesse contexto em que eles são uma civilização do passado moldando o futuro de outros. E eles seriam uma civilização avançada o suficiente para se preocupar com questões como o fim do universo e o futuro a longuíssimo prazo. E é justamente tentando evitar um fim térmico, uma morte térmica do universo, ou melhor, evitar não, adiar a morte térmica do universo, que essa civilização, os Firstborn, influenciam o rumo de outras. No caso, iniciando a série, tu tem a impressão de que possa haver algum critério, como spoilers. Como na Odisseia no Espaço, existem critérios e são coisas muito relevantes e que induzem pensamentos ricos. Mas aqui não parece ter esse critério. É uma questão de qualquer desenvolvimento intelectual, técnico, deve ser barrado antes que as novas civilizações desenvolvam tecnologias capazes de gastar mais energia e desse modo, gastando mais energia, aumentar a entropia do universo, aumentando a entropia do universo, reduzir a energia termodinâmica livre e assim agilizando esse fim, que é o que tenta ser adiado pelos Firstborn. Aí já entra um dos problemas, porque por mais que isso seja um plot aceitável, assim, um plot instigante, nunca é abordada outra solução buscada pelos Firstborn. E quando um livro me diz que existe um problema, que é o que incomoda, é o que gera a motivação principal para um dos ramos da história, eu não esperaria que os agentes relacionados a isso apenas adiassem esse problema, mas sim que, além de adiar o que impacta a humanidade, eles trabalhassem em uma solução também. Não é o caso, nunca apresentaram uma tentativa de solução. Não que isso elimine de poder existir no mundo da ficção aqui trabalhada essa solução, mas se não é apresentada para o leitor, é equivalente a não existir. Não existe nenhum hint de que isso esteja acontecendo. Então, infelizmente, a gente trabalha com um adiamento, simplesmente, de um problema cosmológico. Em Sunstorm, o que antes era uma história com seus pontos fortes, fracos, com momentos de emoção, com momentos narrativos ricos, se transforma em uma história mais técnica. A humanidade passa a ser ameaçada no seu presente, e é aí que existe um mundo de Mir e um mundo da Terra. E a Terra aqui é ameaçada por uma iminente tempestade solar que ao longo do livro se descobre ser artificial. É uma tempestade causada, se eu não me engano, por um feixe de neutrinos, algo assim, dessa civilização dos Firstborn, direcionada ao Sol, que leva a uma instabilidade que eventualmente vai gerar essa grande tempestade solar que vai arrasar todo o sistema solar. Ok, só que o livro ele trata o tempo todo sobre a solução da humanidade para isso e vira uma obra sem graça de ficção em que a solução final deles é um escudo. É um escudo magnético, inteligente, com nanotecnologia, que a humanidade toda ajuda a produzir com nanotecnologia caseira, que se autorreplica a luz solar, enfim. Tem toda uma narrativa, tem toda uma questão mais social, assim, que não chega a ser uma questão social, mas tem um envolvimento social da Terra e não chega a lugar nenhum no fim. É como se isso tudo pudesse ser um capítulo num livro bem mais completo. Como se pudesse ter, talvez, juntado esses dois, talvez só mencionado esse aqui em algum momento. Esse livro te perde bastante na ficção, mas como é uma série que
fazia uns 10 anos talvez que eu estivesse por ler. 2025? Talvez mais. Eu fui até o fim dela. Firstborn. Eu pensei, tá, aqui nós vamos conhecer melhor os aliens, vai se falar mais sobre seus planos, a história dele, alguma coisa mais instigante, sabe? Eu sinto pessoalmente que quando eu tô lendo ficção científica eu quero pelo menos ter a esperança de que o livro vai me falar algo extremamente chocante e misterioso. E às vezes eles falam, mas mesmo que não fale, é bom ter essa esperança, é bom tu ler, tu virar a página esperando uma grande surpresa na próxima. E infelizmente não foi o caso. Esse livro então vai se dividir em Mir, no ano 31, e na Terra, no ano 2069. E sinceramente não vai desenvolver muito bem nenhum dos dois. Metade do livro eu passei não tendo certeza quem que eram os personagens que ele estava falando, porque te apresenta o personagem, muda de época, apresenta um pouquinho mais da história dele, cria uma empatia por um personagem, cria pelo outro, um personagem morre, o outro morre, sabe? Ok, para um livro que fosse centrado nisso, mas para ficção científica todo mundo quer saber dos aliens. São os aliens que importam no fim. E aqui nós temos um problema. Os Firstborn, eles passam a atacar diversas civilizações e rompendo várias análises, várias perspectivas de ficção científica, por algum motivo, todas não, mas mais do que seria de se esperar, se comunicam aqui. E não só como leitor, mas os personagens também tomam conhecimento de algumas coisas que não seria tão interessante, eu acho. Eles, em algum momento, assumem que todo o sistema solar tinha alguma vida orgânica. Quase isso, não é exatamente isso, tá? Eu tô exagerando um pouquinho, mas tira um pouco do brilho da humanidade como uma espécie pensante e, o que é pior, os poucos momentos interessantes em um momento que é apresentado uma alienígena, Witness. Essa parte eu achei que me estimulou a ler mais o livro. Infelizmente não foi correspondida a essa estimulação, porque logo em seguida foi refreada, mas a Witness, ela é o resultado de gerações em que a raça dela, a raça alienígena, vai diminuindo a taxa de nascimentos, porque se dá conta de que o fim deles é iminente, é inexorável. E então, como eles lidam com essa extinção forçada, eles diminuem a quantidade de mentes, eles diminuem a sentiência da civilização deles, resultando que após algumas gerações apenas sobra a Witness para ver o fim deles. Ok, interessante. Voltamos para a Terra. A Terra agora é ameaçada pela Q-Bomb. Q-Bomb. Soa bem estranho falar isso em voz alta. É uma bomba quintessencial. É um artefato semelhante ao olho, que nós já vimos, só que agora ele é capaz de abranger matéria em seu interior, como se ele fosse uma armadilha gravitacional ambulante, e sumir com essa matéria como se criasse um micro-universo dentro de si. Nada disso é explicado de modo satisfatório, mas tudo bem, faz parte dos elementos de ficção científica tratar de temas assim que parecem mágica para a civilização atual. Qual a solução da humanidade para Q-Bomb? Eles entram em contato com uma civilização marciana que existe no Pocket Universe de Mir, para eles atacarem um artefato lá, e o artefato lá sendo atacado gravitacionalmente desvia Q-Bomb que vai para Marte e elimina Marte da existência. Se pareceu uma besteira, porque lendo também sentiu como se fosse bastante besteira. É aquela questão de uma civilização alienígena, onipotente, fazendo coisas tão precipitadas que se tu cutucar com uma vareta o olho, o artefato, ele muda de direção e a Terra foi salva. O drama do livro é:
Você passou todo esse tempo acompanhando personagens marcianos, que são humanos em Marte, e agora eles vão perder seu planeta. Ah, sim, salvaram a Terra, mas a que preço? Sabe, eu não compreendo. Esses livros, agora resumindo minha experiência com a trilogia, esses livros, ao invés de focar no que eu acho importante da ficção científica, que é a maravilha do novo, é o inexplicável, é um mistério da existência, eles focam muito em conflitos emocionais, em perspectivas. Eu acho que existe livros para isso, mas que não são esses, e que não é bom fazer isso tão superficialmente quanto é feito aqui. Existem momentos marcantes da série, mas muitas vezes esses momentos são por choque. É uma questão de, tal personagem, tu gosta um pouquinho dele, tu acha ele um pouquinho interessante. Ele morre de um jeito horroroso. E daí te marca a morte dele porque foi horrorosa, ao invés de porque era um personagem importante. Além disso, tem muitas passagens aqui que são, ao invés de descrever a maravilha do desconhecido, do fronteiriço da ciência, descreve coisas que são banais. Por mais que sejam futurísticas, por mais que sejam muito avançadas e que possam ser tipo, fantástico. É um fantástico banal, é um fantástico do dia a dia. É como eu descrever que meu café foi feito automaticamente por um robô que, sabe, é um café. Mas foi feito de um modo muito miraculoso. Ok, mas é um café. Não que café não seja importante, café é importante. Um dos pontos interessantes tratados aqui são as inteligências artificiais. A partir do segundo livro, são introduzidas, até no primeiro livro já tem isso, mas a partir do segundo é mais importante. Inteligências artificiais, incluindo uma que ela gerencia o escudo, aquele que protege da tempestade solar. Então existe uma inteligência artificial que liga todas as microinteligências artificiais da Terra, uma na Lua, uma no escudo, e essas inteligências interagem entre si, elas passam a ser pessoas legais, então perante a lei elas são pessoas. Tem algo interessante sendo tratado aqui, e posteriormente uma dessas inteligências artificiais tendo mais personalidade e intervindo na história, tem momentos que realmente despertam algo daquele que a ficção científica deve despertar, ao meu ver, pelo menos. Então, eventualmente, chegando ao fim da série, eu dei 3,5 estrelas para esse, 3 para esse, e já é forte 3 estrelas, e 3 para o livro final de uma série que eu passei uns 12 anos querendo ler. Mas eu botei uma camiseta de Alice.